mais uma vez contamos com o nosso querido amigo Sidney Lourenço de Souza, que o Sidney é de Florianópolis, reside em Florianópolis. Eu acredito que a maioria dos senhores o conhecem, porque não me lembro de o Sidney ter ficado de fora de nenhuma das edições da jornada, assim como outros também. Embora só tenha 18 anos. Embora seja tão jovem assim como vocês estão vendo. O Sidney dispensa qualquer tipo de apresentação. Nós o conhecemos já há muito tempo, desde que começamos a participar do Movimento Espírita de Santa Catarina, quando éramos ainda adolescentes, né? Assim. E eu diria que o Sidney é aquele espírita bombril, né? Que é mil e uma utilidades. Todas as pessoas o convidam para ministrar seminários por todo o estado, palestras, porque realmente é um profundo conhecedor da doutrina, estudioso, porque ama a causa que abraçou. E nós sempre nos enchemos de alegria sempre que podemos contar com a presença dele, porque sabemos que ele faz com amor e com bastante entusiasmo, que nos contagia a todos. Então nós vamos deixar a palavra dele para que ele possa nos trazer luz. Meus amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. A gente agradece a oportunidade de poder estarmos aqui. Naturalmente que esse aprendizado é um aprendizado contínuo, né? Nós já entramos para a doutrina espírita, lá no Rio de Janeiro, aos 14 anos de idade. E ao começar a estudar o espiritismo, nós começamos a perceber que a matéria que compõe a doutrina espírita, em termos de conhecimento, é muito vasta. Como é uma matéria diferente da matéria que nós encontramos no mundo da informação, da educação formal, esse conhecimento ele precisa fazer conexões. Ao estudar um livro, é preciso entender outros que estão em outras partes. A doutrina espírita é um novo paradigma para a humanidade. Então, as suas informações, o seu conteúdo é muito vasto. E as jornadas espíritas, como as semanas espíritas, que lá no Rio sempre foram realizadas semanas espíritas, e essa característica de jornada não é só aqui, mas também em várias outras partes do Brasil, congressos, seminários, eles servem para resumir de uma forma muito sucinta esses conteúdos. E aqueles que participam dessa jornada, desse seminário, desses encontros, eles são capazes de apreender em poucos minutos, em poucos minutos estabelecidos, um conhecimento de vários ângulos daquele mesmo tema. Mas só isso não basta. Precisa fazer depois o conhecimento, o aprofundamento desse conhecimento. Mas a doutrina espírita nos dá essa capacidade de a gente poder entender de uma forma diferente o mundo como se apresenta. Ouvindo o rádio essa semana, principalmente naquela sintonia, naquele canal onde tem as igrejas falando, nos surpreendeu a fala de dois pastores que conversavam a respeito do Espírito. Eles começaram a falar um para o outro no diálogo, que o Espírito existe, o Espírito existe. E eles são muito inteligentes, sim, são muito inteligentes, mas os Espíritos existem, estão aí, influenciando a Terra, e eles foram indo no comentário deles, e eles disseram, resumindo, até porque eles não acreditam na existência da alma, mas sim no Espírito que possa fazer o mal, ele disse que tem dois Espíritos que estão comandando 2013. Um Espírito voltado para as tragédias, e aí se referiu às tragédias que aconteceram. E um outro Espírito voltado para as doenças, que vão acontecer muitas doenças. Ouvindo eles falarem sobre isso, me veio assim a tranquilidade de ser espírita. Porque o Espiritismo dá uma visão tão clara a respeito dessas questões, que não vai estar na mão de um único alma, de um espírito considerado mau, e eles não quiseram nem pronunciar o nome, disseram que não deveriam nem pronunciar o nome deles, para comandar ou fazer qualquer coisa na Terra. Porque se nós estaríamos então não acreditando em Deus, a gente não estaria acreditando em Jesus. Só para a gente ter uma ideia, quando a nossa Terra, antes mesmo da gente existir aqui,
Se nós pedirmos aqui para que alguém lembrasse o que aconteceu semana passada, eu acredito que muitos vão lembrar. Poucos talvez vão ter dificuldade, né? Pedir para que aconteceu o ano passado, lá em fevereiro ou janeiro do ano passado, muitos vão ter muita dificuldade. Se eu pedir assim para que lembre o que aconteceu há 10 anos atrás, vai ficar mais difícil. Se eu pedir para que lembre, por exemplo, o que aconteceu há 30 anos atrás, para aqueles que já têm mais de 30, né? Vai ser mais difícil. Agora imagine alguém te disser assim, olha, dá para tu lembrar o que aconteceu há 100 anos atrás, na tua vida anterior, há 200 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. Não dá para lembrar. A gente nem lembra o que a gente ainda era, já era espírito, já estava na fase humana, ou ainda não. Mas se fosse dizer assim, há 1 bilhão de anos atrás, alguém conseguiria lembrar alguma coisa? O que era? Alguém, mas eu era lá o Cisco, alguma coisa parecida, né? Agora imagine você tentar lembrar o que você era há 4 bilhões e meio de anos atrás. Dá para lembrar? A gente nem acha que era espírito encarnado ou já estava na fase original. Não tem ideia. Só que há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Essa é a diferença. Então, quando a Terra, a nebulosa, se deslocou do Sol e rolou pelo espaço frio e foi se esfriando até que formou a crosta aonde nós hoje habitamos, ela foi recebida por um grupo de espíritos cujo comando dele era Jesus. Então Jesus, ele acompanhou todo o desenvolvimento da Terra. As civilizações existentes é registrado pela história há cerca de 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. Mas há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Então não dá para acreditar que tudo está à mercê de um acaso ou de forças inferiores que possam destruir o planeta. Então em tudo existe um porquê. E aí está a visão da doutrina espírita. Nós fomos convidados no dia 21, no dia que o mundo ia acabar, não sei se vocês lembram disso. A doutora Vilma Lages, ela faz aniversário justamente no dia 21. E ela fez um jantar para os amigos, alguns amigos lá em Lages, uns 100 e poucos amigos que ela tinha. Ela reuniu no hotel, fez uma jantar e me convidou. Cid, eu gostaria que tu viesse fazer a palestra. Os tempos são chegados. Se o mundo não acabar, você vem, né? E você faz a palestra. Então tá bom. E nos deslocamos no dia 21 mais cedo para ir para Lages. De Florianópolis a Lages, mais ou menos 200 quilômetros. E no meio do caminho caiu um temporal. A esposa estava do lado. E a gente ficou olhando para o outro. O mundo vai acabar. Não vai dar tempo da gente chegar lá para fazer a palestra, né? Mas ainda bem que não acabou. Mas essa ideia de horror, de dificuldade, de medo, que vai acabar, diz Divaldo Pereira Franco que ele já ouviu 18 vezes que o mundo ia acabar, e ainda não acabou. Então, geralmente, essas ideias, esses pensamentos que existem, ou essas informações que existem, elas estão atreladas a particularidades de pensamentos, aliados a outras ideias de menos valores em termos apocalípticos, que ao se unirem, dá essas informações e fica todo mundo atordoado, todo mundo com medo. Então a visão lá dos maias, juntamente com a visão apocalíptica que está lá na Bíblia, principalmente no Apocalipse, deu essa ideia que o mundo ia acabar. Mas na realidade nada disso fecharia. Até nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Então mostrando que o mundo não acabou. E não acabou e não vai acabar. Porque não é assim que a coisa forma. Divaldo, numa das suas palestras, narra, falando a respeito do mundo, ele começa a dizer a respeito das explosões que tem no Sol. O Sol gera algumas explosões que, vista pelos instrumentos dos cientistas, vai a um desgaste no Sol e essa influencia toda a estrutura física do planeta, dos planetas que estão à sua volta. E que o Sol um dia vai deixar de existir.
E Divaldo narrava isso numa palestra e dizia que o Sol vai um dia deixar de existir. E naturalmente os planetas ligados ao Sol deixarão de existir também. E mais ou menos isso vai levar 11 a 12 trilhões de anos para que aconteça. E ele fez essa palestra, ele terminou de falar. Quando ele terminou de falar, uma senhora veio no final falar com ele. Ele disse, mas ela perguntou para ele, mas será que realmente o Sol vai deixar de existir? Vai. E os mundos também vão. E isso vai acontecer? Vai, meu irmão, vai. Ele dizendo para ela, vai. Mas há cerca de alguns trilhões de anos. Aí ela parou, ai meu Deus, o que será de mim que ainda não casei? Então vejam, muitas das vezes, essas ilusões do nosso pensamento faz a gente ter essa dificuldade de entendimento. Qual é o trabalho, então, ou a proposta do conhecimento espírita? É acalmar, é tranquilizar, é levar um raciocínio lógico em que eu começo a entender e verifico que tem colocar uma ligação nas situações. Então hoje, muito bem pensado, a atualidade do pensamento espírita, o tema central da nossa jornada, e temos como o tema de hoje a progressão dos mundos. Aproveitando que o mundo não acabou, né? Então vamos falar um pouco sobre a progressão dos mundos. A doutrina espírita apresenta que os mundos, eles existem de uma forma progressiva. Eles existiam como mundos primitivos. Então são características que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis. Allan Kardec vai falar. Um mundo que prevalece os instintos, a lei do mais forte, os mundos de expiação e provas, o mal predomina sobre o bem, o mundo de regeneradores, o bem já prevalece sobre o mal, os mundos ditosos e felizes, o mal não existe, e os mundos celestes e divinos, o bem reina soberano. Então esta é a classificação dos mundos que Allan Kardec coloca, registra que os espíritos informaram. Então são características, essas fases são características do mundo. Então, a progressão dos mundos, uma visão espiritual, para que a gente possa entender a escala dos mundos, baseada na própria fala de Jesus, que está em João, registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 14, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, a terra não é o único lugar habitado. A terra é um dos mundos habitados. Então, em todos os lugares existe habitação, diferente, naturalmente, em cada estrutura. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, daí nós começamos a tirar uma informação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, os mundos, eles têm o seu grau de evolução, a sua estrutura evolutiva, de acordo com os habitantes, de acordo com os espíritos que habitam o planeta. Então, podemos verificar uma evolução de um mundo, se ele está num estágio ou outro, pelos habitantes. Então, vamos dar uma ideia aqui na Terra, só para a gente ter um pensamento mais justo. Diz os espíritos, nós somos cerca de 7 bilhões. A Veja publicou agora há pouco tempo, o bebê 7 bilhão. Morre, desencarna um monte, reencarna outro monte, mas estamos aí em torno de 7 bilhões de seres no planeta. Os espíritos informam que a população invisível que envolve o planeta, que está junto conosco, caminhando por aí, é 4 ou 5 vezes a população encarnada. Então, mais ou menos 30 bilhões de almas estão ligadas à crosta terrestre. Uns até prestam atenção no que nós fazemos, outros nem estão aí, né? Agora mesmo atravessando ali o ferro-boto, e a gente, naturalmente, a gente bota nossos carros ali, e muitos espíritos aproveitam para atravessar também, né? Porque tem medo d'água, ou se não sabe volitar, né? Aproveitam para vir. Então, muitas das vezes vem no nosso carro, vem junto conosco, aqueles que estão nos acompanhando. Então, naturalmente, aqueles que nos acompanharam até aqui, alguns estão ali fora. Deve ter que pedir licença para alguns para entrar, né? Mas estão ali fora. Eles falam, não, centro espírita eu não entro não. Estão tudo aguardando lá fora. Outros entram para assistir a palestra junto. Essa casa, por exemplo, essas paredes, as dimensões delas deixam de existir.
Porque os espíritos concorrem nesse mesmo ambiente para assistirem, para aprenderem algo, para intuírem. Eles vêm também. E outros entram conosco. E eu sempre costumo dizer, para que aproveite, né, as reuniões espíritas, e quando terminar, aproveita, saia sorrindo, né, com semblante diferente, e aproveita, saia no meio da multidão. Quando o povo sair, você sai no meio. Porque o espírito olha, cadê fulano? Aí o obsessor fica, você vai ficar livre dele, pelo menos durante uma semana. Então, pelo menos, cadê ele? Aí não acho, porque é pela vibração, né? Agora, se eu venho para cá, fico com um pensamento negativo, aquela, né? Os espíritos, quando saem ali fora, olá fulano, aí pega de novo, continua a simbiose psíquica. Então é uma questão de terapêutica mental, emocional. Eu mudo e aí eu saio dessa sintonia. Mas não te preocupa não. Uma semana depois, na primeira briga, na primeira discussão, ele te acha de novo. Tá? Aí continua a simbiose psíquica. Mundos primitivos. Então qual é a característica do mundos primitivos? Primeiras encarnações da alma. Nós já passamos essa fase, né? Foi um período em que houveram as primeiras reencarnações dos espíritos. E aí é preciso que a gente abra um parênteses. As primeiras reencarnações é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se os espíritos nascem todos iguais, os espíritos dizem, nascem simples e ignorantes. Nesta fase, quando chega na fase hominal, que caracteriza o espírito que chegou na fase hominal, ele começa a ter consciência de si mesmo. Então, o espírito, o princípio espiritual, questão 23 do Livro dos Espíritos, o princípio espiritual passa pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e chega no reino hominal. Questão 115, chegou no reino hominal. Então é ali que vai caracterizar que o espírito, simples e ignorante, ele passa a existir, começa a raciocinar e começa a desenvolver a sua capacidade. Então, essas primeiras reencarnações acontecem aí. E dá para se verificar isso há cerca de 10.000 anos atrás, com os mundos primitivos, a idade da pedra, a idade da pedra lascada, pedra polida, as palafitas, os homens de cavernas, e vamos por aí afora verificando. As civilizações mais organizadas nós vamos encontrar cerca de mais ou menos há 6.000 anos atrás. Ou seja, 2.000 anos antes de Jesus, há 4.000 anos atrás, já existiam as civilizações mais organizadas. Isso são dados da nossa história. A vida é toda material. Então, no mundo primitivo, a vida é toda material. Tudo é voltado para o lado material. As adorações, por exemplo, no período primitivo, é a adoração da pedra, é a adoração do vegetal, a adoração do fogo. É esse período em que nós começamos a acreditar em algo, numa força superior. Mas como? De uma forma muito simples. Acreditando nas pedras, no poder da capacidade de uma pedra, por exemplo, a pedra lascada, a pedra polida, de um vegetal. Então nós temos o período da litolatria, que é a adoração às pedras, o período da fitolatria, que é a adoração aos vegetais, para depois a gente entrar em outros períodos de crença. Esse período ainda voltado para o mundo primitivo. Forma sem nenhuma beleza. A forma não tem nenhuma beleza. As características são muito mais de proteção fisiológica. O corpo físico tem que ter essa proteção, até porque por causa das intempéries, os raios ultravioletos, os raios que penetram, e a própria atmosfera do planeta muito densa, é preciso ter uma estrutura. Vive pelo instinto, e onde a força bruta é a lei. Então o instinto, ele é básico no ser humano. Instinto, a capacidade de realização. Allan Kardec vai colocar na questão 907, sobre a paixão. Ele vai colocar que a paixão é uma força que centuplica, decuplica, melhor dizendo, a capacidade do indivíduo de realização. Dá um exemplo da paixão para a gente poder entender nos nossos dias. Imagine aquele jovem que não gosta de aproveitar que tem muito jovem aqui, né? Que alguns tiveram lá no curso, né, no encontro de jovens que nós fizemos também. E alguns estão aqui assistindo, em homenagem a vocês, que eu vou contar esse caso. Né? Então imagine um jovem, né, que não gosta muito de pentear o cabelo, nem de arrumar o quarto dele. Está lá com seus 16, 17 anos, não penteia o cabelo, não quer muito tomar banho, toma banho sim, outro 2 dias não, né? Não penteia o cabelo, não arruma, não quer estudar, não quer nada. E a mãe tenta fazer que ele estude, nada, ele não estuda.
Não há meio de fazer que ele se ajuste. E de repente, ele começa a tomar banho, corta o cabelo, começa a arrumar o quarto, começa a estudar. E aí a mãe fica feliz. Ai, consegui, dei 16 anos de educação, ali consegui transformar naquela aula. Mas o pai, que já sabe a história, e diz assim, olha, não quero dizer nada não, mas não foi isso não. Não foi não, não foi isso não. Mas o que foi então? É que ele está apaixonado. Ele se apaixonou pela menina da escola, que é limpinha, que é estudiosa. Então veja, 16 anos de educação não consegue fazer que o momento de paixão consegue realizar. Então a paixão é assim. Então a paixão, ela decuplica a capacidade do indivíduo. Ele realiza coisa com a paixão. Tem outros que matam. Tem outros que fazem coisas, né, em nome da paixão. Então essa força, ela existe no espírito, na alma. É divina isso. Diz Allan Kardec, os espíritos dizem Allan Kardec, é como se fosse um cavalo, um corcel, que deve ser dirigido para poder chegar ao destino. Se deixar, é como um carro sem freio, né? Vai atropelando tudo. Por isso que muitas vezes, muitos indivíduos, principalmente nessa faixa, buscam as drogas, buscam o álcool, buscam a afirmação comportamental, porque não consegue dominar essa energia, e aí ele acaba realizando essas descompensações comportamentais. Por isso que a educação precisa estar aliada e entender esse fenômeno que acontece com o ser humano. Então vive pelo instinto, onde a força bruta. E esse período que nós hoje estamos vivenciando é um período primitivo, que está em nós, mas a gente não consegue superá-lo ainda. Mundo de expiação e provas. Esse mundo, essa característica dele, é a predominância da matéria sobre o espírito. Então o espírito, ele é dominado pela matéria, é o que acontece hoje. Então nós somos influenciados pela matéria. Tanto é que quando alguém fala assim, ai, eu estou, né, o meu espírito, a gente geralmente fala assim, o meu espírito, né? Ou então a gente não fala o meu corpo, a gente fala o meu espírito. Na realidade, nós somos espíritos que temos um corpo. Nós não somos um corpo que temos espírito. É tão materializado a ideia que eu não consigo me ver como espírito imortal. Isso faz parte, inclusive, de toda a estrutura do conhecimento humano. O conhecimento humano está estruturado em ideias, em conceitos, em ideologias materialistas. Tudo. Tudo que você imaginar, a família, o modelo de gestão das casas espíritas, o modelo presidencialista, o modelo organizador da sociedade, tudo está, as leis, as próprias ciências, a ciência médica, a ciência da área das leis do direito, qualquer ciência. Todas elas estão estruturadas em ideologias materialistas. Daí, então, que elas ainda estão com dificuldade de entender ou chegar ao resultado fim, positivo para o ser humano. E quando a doutrina espírita surge, ela surge com um novo paradigma, mostrando o quê? Esta realidade espiritual. Então a visão da família já não é mais a visão materialista da família, é a visão mais ampla, é a visão espiritual do espírito imortal. Então essa é a proposta da doutrina espírita. Não é acabar com os indivíduos materialistas, mas a ideia materialista que leva os indivíduos ao suicídio, às guerras, às nações, os mundos, acabam se desenvolvendo em toda a estrutura, ou seja, do capitalismo, do poder, que são ideias materialistas. Mas para que isso modifique, é preciso que haja um desenvolvimento humano, espiritual das criaturas, uma percepção diferente. Essa é a proposta do Espiritismo, levar uma percepção diferente diante da vida. E o mundo de predominância da matéria sobre o espírito é o mundo de provas de expiação. Tendência à inclinação ao mal. Nesse mundo, os espíritos têm tendência à inclinação ao mal. Então, se eu olho para a humanidade e vejo o que está acontecendo, não tem que me espantar, não. É a característica do mundo em que estamos vivendo. Ainda há uma predominância da tendência de inclinação ao mal da criatura. Por isso que tem muitas dificuldades. E aí, os vícios são indício de imperfeição moral. Ainda são características de imperfeição moral muito de nós. Por exemplo, quando nós dissemos assim, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, tu vê? Olha lá na televisão, olha o que estão fazendo, olha o BBB, olha não sei o que, a gente fala tudo isso, né? A gente sempre fica dizendo que tudo lá está feio, mas a gente esquece quando a gente está apontando o dedo para o outro, tem 3 dedos que estão apontando para a gente, né? Dizendo que a gente às vezes é 3 vezes pior.
Porque é fácil apontar para o outro. Então o Raul Teixeira disse que falou assim, e o amigo disse, Raul, tu fica apontando para lá, tem 3 dedos. E aí o Raul pergunta, tá, mas e esse aqui? Esse aqui quer dizer que só Deus sabe. E não dá para discutir, só Deus sabe o que vai acontecer. Na realidade é isso. Porque nessa estrutura comportamental, é como se eu estivesse dentro de uma faixa de vibração, que é possível todo tipo de comportamento. Talvez eu esteja aqui e não mate, porque não tenho oportunidade para fazê-lo. Talvez eu não mato tirando a vida, mas mato a esperança de alguém. Mato a vontade do outro. Quero impor pela minha vontade as minhas tendências negativas. Ah, mas aquele ali matou, mas eu estou dentro da mesma faixa vibratória dele. Talvez eu faria a mesma coisa se eu estivesse numa situação igual. Então, por isso que dentro desse quadro aqui, é a estrutura que nós estamos vivenciando, que nós vamos entender e como devemos fazer para superá-la. Não compreende Deus e tampouco a vida futura. Então é aí que é o ponto. Como a gente não compreende Deus, não entende a vida futura. Por isso que a gente não a valoriza. Não entende? Então vamos viver aqui. Por isso que a gente quer ajuntar, guardar, né? Então junta aqui na terra, e é dinheiro no banco, e é terreno, e é casa, junta tudo. Aí depois desencarna e fica lá do outro lado. Ai meu Deus, o povo está gastando tudo, né? O pessoal está distribuindo para quem eu não deveria. E aí muitas vezes fica obsidiando comigo, pelo bem material. Quando na realidade eu devia já se desprender aqui na terra. Ou às vezes é o meu filho, meu esposo, minha esposa, tudo meu. E aí quando desencarna não quer largar, fica tudo grudado. E um processo de simbiose psíquica. Havia uma história de uma senhora muito interessante, que ela vinha para a reunião espírita, e quando chegava no centro, eu não sei se avisaram para vocês que hoje a palestra até meia-noite, tá? Então, não, fiquem tranquilos, né? A gente não vai passar de meia-noite. Então, ela vinha para a palestra, e quando ela chegava, botava a garrafinha dela, sentava, e daqui a pouco ela... O palestrante ou o dirigente, quando fazia a palestra, ou a fala de abertura, quando começava a pressa, ela já estava roncando. Mas se desprendia mesmo, dormia ali. Muitas vezes aquele que dorme diz que estava desprendido ajudando o palestrante. Não estava dormindo mesmo. Corpo e espírito ali, os dois dormindo, um lado do outro. Né? E aí ela dormia de ressonar, cair para trás. E na hora do passe, o passista tinha que debruçar por cima dela para dar passe, e ela ficou dormindo. Aí o palestrante fazia a palestra, quando terminava no final a palestra e o dirigente fazia a prece de encerramento, e assim seja, ela acordava, toda serena. Pegava a jarrinha dela, a garrafinha dela com água e ia embora. Toda a reunião acontecia isso. E o dirigente olhando aquele caso, aí resolveu consultar os espíritos, que nem tudo a gente pergunta os espíritos, mas o caso era tão inusitado, porque ela entrava, dormia e depois tinha dificuldade e só acordava no final da palestra. E assim ele perguntava. E aí veio um espírito que tinha desencarnado, já foi há um tempo, era o esposo dela. E ele veio dizendo que ela não pode ouvir. Se ela aprender as coisas que vocês estão dizendo, dizia ele na reunião mediúnica, ela vai evoluir. E se ela evoluir, não vai me encontrar aqui do outro lado. Então eu faço ela dormir mesmo. Então ele fazia ela dormir, para ela não aprender. Então, muitas das vezes, aquele fato de ter ligado, vinculado um ao outro, desencarna e não desliga tão fácil assim, né? Aprisiona o outro psiquicamente. Essa é a característica do mundo de provas de criação. Mundos regeneradores. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então, vejam, a característica do mundo de regeneração é que ele vai estar sujeito ainda às leis que regem a matéria. Ainda tem provas a suportar, ou seja, não vai estar livre. Vai estar tudo bem, todo mundo rindo, brincando, amando, não é nada disso. Vai ter dificuldades ainda. Estão livres das paixões desordenadas, vejam. As paixões existem, mas já vão estar desordenadas. Já vão ter equilíbrio, já vão saber direcionar essa energia para o bem. Creem verdadeiramente em Deus e na vida futura. Então já começa a crer em Deus, começa a perceber a vida futura e começa a trabalhar para que isso aconteça. Bem-aventurados
os mansos, porque herdarão a terra. Então essa é a característica do mundo de regeneração. Agora, os mundos felizes. As características do mundo feliz. O corpo nada tem da materialidade terrestre. Então, o corpo físico, nos mundos felizes, nada tem dessa materialidade terrestre. Ele não tem essas doenças, ele não tem essas dificuldades. A infância não precisa ser demorada, como é na nossa terra, como é no nosso mundo. Então, tudo já é um pouco mais diferente em relação à visão da terra. A forma é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, a beleza é externada pela própria alma, pelo próprio espírito, que ao contato com a matéria, dá beleza a essa matéria. Como hoje nos mundos mais inferiores, é o contrário. A estrutura psíquica das almas, embora os corpos podem estar belos, mas a estrutura moral do espírito gera as deficiências. Nos mundos felizes, não está sujeito às necessidades físicas, nem às doenças. Então as doenças já não vão ocorrer como acontece aqui. A doença, muitas das vezes, é o resultado dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de uma estrutura psíquica. Diz André Luiz, se nós fôssemos observar os miasmas psíquicos que tem nas vias públicas, resultado dos pensamentos nossos, dos vibriões psíquicos, nós ficaríamos com medo em ver. Por isso que a gente não vê. Mas muitas das vezes nós nos contaminamos com isso, com energias desequilibradas. Os espíritos só têm que progredir no bem, nos mundos felizes. Então a importância, a preocupação deles é progredir no bem. A livre transmissão do pensamento. Então, se eu desejo falar com alguém, simplesmente eu penso e falo. Independente da língua que ele conheça, ele vai entender perfeitamente. Porque a característica dos espíritos nessa faixa, ele já se autodomina as suas capacidades, os seus atributos, e ele é capaz então de conversar pelo pensamento. Tem um exemplo desse, que está lá no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, de alguns espíritos de diversas colônias espirituais que foram para ajudar os espíritos lá naquele tsunami que aconteceu na Tailândia, aquela região, né? E aonde espíritos de diversos países conversavam com as almas somente do pensamento. Não precisavam entender a língua, porque a língua é uma estrutura conhecida nossa, a linguagem, a escrita. Mas os espíritos falam pelo pensamento. Então, quanto mais evoluído, mais ele se entende pelo pensamento, sem dificuldade nenhuma. O mundo celeste, morada dos espíritos puros superiores e superioridade absoluta. Então, uma característica desses espíritos puros, né, como Cristo, e aí o Emmanuel diz assim: esses espíritos desse grau de evolução, eles estiveram próximos à Terra 2 vezes somente, que é uma plebe de espíritos evoluídos, chamados Cristos, ou espíritos que coordenam todo o sistema planetário. Estiveram próximos à Terra 2 vezes. A primeira, na formação do planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás. E a segunda, quando Jesus esteve reencarnado entre nós. E veja, para que o Cristo pudesse, o Espírito, Jesus, né, pudesse reencarnar em corpos físicos como o nosso, ele se programou durante 2000 anos para ver o processo reencarnatório, para poder se unir à estrutura física e vivenciar a vida material. Então, o espírito, quando chega a um certo grau de evolução, há uma expansão da sua vibração, que não é possível ele se conectar no processo reencarnatório, é muito fácil. É preciso que haja um restringimento nesse processo. Para quem ouviu falar, o nosso Chico Xavier, quando foi feito alguns testes com ele, principalmente na área da ciência, principalmente da paranormalidade, verificaram que a aura do Chico Xavier, a vibração, o campo vibracional dele, a aura é o resultado do pensamento, da vibração, do sentimento, de toda a estrutura psíquica do ser. Do Chico Xavier tinha 10 metros de comprimento. Então, por isso que as pessoas, ao chegarem próximo do Chico, recebiam toda aquela vibração dele.
Só para a gente ter uma ideia de Jesus, teve uma cena que aconteceu, está registrado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando Jesus, na estrada de Damasco, quando Paulo, Saulo está perseguindo os cristãos, e ele chega na estrada de Damasco e ele vê Jesus. Diz, lá no Paulo Estevão, a luz do Cristo que Paulo viu era muito mais poderosa, muito mais brilhante do que a luz do sol. Imagina, a gente consegue olhar para o sol muito tempo? Consegue. A luz do Cristo era superior à luz do sol. E ele apareceu numa fração de segundo à frente de Paulo. E ele ficou cego, porque a luz era tão forte que ele ficou cego. Então, só para a gente ter uma ideia, uma alma, um espírito desse, reencarnado, precisou haver uma programação. Nós, que também estamos em processo de desenvolvimento, o nosso processo reencarnatório é mais fácil. Muitas vezes a gente desencarna e nem percebe que reencarnou. Está fora do corpo e de repente está no corpo de novo. Vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz em outros lugares, que eu não tinha feito aqui em Navegantes, mas eu já fiz em outros lugares aí, em Blumenau, já tem um pessoal lá. Eu vou, na próxima reencarnação, eu estou pretendendo reencarnar, eu gostaria de saber quem é que pode me receber como filho aqui. Tem alguém aí? Ninguém? Uma ali, 2, 3, 4, 5. Beleza, já posso ver. Depois me dá o nome, tá? E-mail, telefone, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz o seguinte: são raros aqueles que conseguem reencarnar entre amigos. São raros. A grande maioria de nós reencarnamos com aqueles que precisamos ajustar um passado. Por isso que nós somos atraídos naquela família, naquele grupo familiar, naquela estrutura. Então, muitas das vezes a gente não entende. Por que aquele a gente não gosta tanto e gosta mais do outro, Por que a mãe gosta mais desse e gosta do outro? E o outro diz assim, mas não gosta de mim, gosta sim, mas gosta de outro jeito. Teve um jovem que virou para mim e disse, Sidney, a minha mãe não gosta de mim. Eu falei, mas por que não? Ela gosta mais do meu irmão, não sei o quê. Falou. Eu falei, tá bom, então tu faz o seguinte, muda, como é que tu chega em casa, como é que faz? Eu dou boa noite e entro pro quarto. Então muda, tenta mudar. E ele falou, tá bom, vou tentar mudar. Eu expliquei para ele o que ele podia fazer. Ele resolveu fazer algo diferente quando ele chegasse em casa. Ele chegou em casa, aquela noite, com a vontade de mudar, e foi, deu um beijo na mãe e saiu correndo pro quarto. Porque ele tinha meio vergonha, nunca dava beijo na mãe, deu um beijo nela. Depois ele me contando, ele falou, Sidney, tu não sabe o que aconteceu do beijo que eu dei nela. Eu falei, mas o que houve? E ele estava todo feliz. Tu acredita que na hora da janta, quando ela chamou a gente para a janta, eu verifiquei, o bife maior estava no meu prato. Foi uma coisa inusitada. Então vejam, como é que nós podemos mudar essa situação? É uma situação que nós mudamos com simples atitudes, Então, os mundos, os espíritos mais evoluídos, ou a gente vai reencarnar com aqueles que nós precisamos trabalhar para mudar. Mas eu não aguento. Tudo bem, mas tem que voltar de novo. Tem igual aquela pessoa que diz assim, eu aguentei aquela mala até o fim. Aguentou, aí chega do outro lado, chora um pouco, Chega no mundo espiritual, aí você aguentou, aguentei. Como é que foi? Foi horrível, aí eu aumento um pouco mais. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Principalmente as senhoras falam tanto deles, dos homens. E fala tudo. Tudo bem, meu filho. E aí, você realmente aguentou? Aguentei. Realmente. Agora você vai ter que voltar para amar. Porque até agora você aguentou. Amar com amor ainda. Mas tem que voltar para amar, tem. Só amando é que consegue ficar livre. Mas quando a gente volta para amar, verdadeiramente, a gente vê que não vai ficar livre. Porque o amor é diferente. O amor não expulsa, o amor atrai. O amor transforma. Então, quanto mais se ama, mais a gente se transforma. Por isso que a Terra vai ter essas nuances, essas diferenças. Reencarnações aqui, reencarnação ali. Eu reencarno aqui em Navegantes, depois reencarno lá no Rio de Janeiro. Depois venho para cá, reencarno em Florianópolis. Vou reencarnando. É a lei da alternância. Eu reencarno branquinho, depois reencarno moreninho. Reencarno mulher, homem. Tem homem que diz assim, não, eu reencarnar com mulher, nem pensar. Tem um companheiro da nossa casa lá que diz, não, eu não vou vir não. Vai vir. Porque não existe essa possibilidade. O espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo físico. Então essa é a visão da doutrina espírita. Quando eu amplio o conhecimento, eu vou verificar que tudo está fazendo parte de um projeto grande de transformação. Então a hierarquia dos espíritos, é bom que a gente entenda em
Então agora, para a gente aliar ao conhecimento da hierarquia dos mundos, a hierarquia dos espíritos. Na questão 96, Allan Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, os espíritos vão ser de diferentes ordens. Temos espíritos da terceira ordem, que são chamados espíritos imperfeitos. Temos da segunda ordem, chamados bons espíritos, e da primeira ordem, chamados puros espíritos. Os puros espíritos, aqui, os puros espíritos e os espíritos superiores, imperfeitos e ignorantes. Os simples ignorantes vão estar ligados ainda ao mundo dos primitivos. Os imperfeitos no mundo de expiação e provas. E os espíritos superiores no mundo dos felizes e os puros no mundo dos celestes. Então, pode os espíritos degenerar? Não. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí assimilou e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, os espíritos, ao processo de evolução, ele nunca retroage, ele sempre vai caminhar para frente. Então, vejamos bem, nós temos aqui essas três ordens de espíritos que Allan Kardec coloca, que a predominância dos espíritos da primeira ordem são espíritos que compreendem perfeitamente a lei de Deus, trabalham para a harmonia no universo, estão estabelecendo todas as diretrizes, são chamados ministros de Deus no universo inteiro e ajudam o progresso da humanidade. Trabalham para o bem, ajudam os semelhantes. Os da segunda ordem, chamados bons espíritos. Quando a gente se refere ao anjo de guarda, a gente está se referindo a espírito dessa ordem aqui. Ah, nós temos o espírito protetor. Agora, o espírito protetor, ele não é o capataz. Não fica dizendo assim, não, bota essa roupa, bota roupa amarela, bota roupa azul. Não, isso aí é espírito familiar, tá? Ou é espírito simpático, que começa a falar uma opção de coisa. Espírito superior, que é o mentor espiritual, guia, ele não entra em detalhes da vida particular das pessoas. Ah, mas o meu anjo de guarda fala. Não, não é bem anjo de guarda, é outra coisa. Tá? Tem uma senhora que chegou, Divaldo Pereira Franco, e perguntou: Divaldo, a época que Divaldo estava iniciando toda a tarefa dele, havia um espírito que se dava comunicação através do Divaldo e dizia assim: eu sou um espírito amigo. E Divaldo então ficou espírito amigo durante 10 anos, era um espírito amigo. Até que uma senhora no Rio de Janeiro foi na Bahia visitá-lo, e ela era um pouquinho assim, fora da casinha, e ela virou para ele e disse assim: Divaldo, quem é teu guia? E o Divaldo ficou: meu Deus, meu guia? Meu guia é um espírito amigo. O quê? Você não sabe quem é teu guia? Ah, Divaldo, olha, eu vou dizer para ti, eu sou, meu guia é São Benedito, São não sei o quê. Ela começou a falar um opção de guia que era dela, né? E as 10.000 virgens. E o Divaldo ficou apavorado. Ele falou: meu Deus, quanto guia essa senhora tem, né? Tudo bem, passou. Joana de Anjos, que era o espírito amigo que se dava comunicação, até então ela não tinha dito quem era, virou para, chegou e de volta estava meio triste. Ela perguntou: meu filho, o que foi? Não, eu precisava de um guia, porque eu precisava de um nome. Veja bem, a fulana de tal, aí me falou, né? Ela, Joana riu um pouquinho, e aí ela falou, a Joana disse para ele: não, então o teu guia, Jesus, não, Jesus eu não quero, Jesus é guia público, eu quero um guia meu, para mim, dizer o meu guia. E aí de volta disse, e a Joana falou: meu filho, não é preferível você ter um espírito amigo que não é guia do que ter um guia que não é espírito amigo? É bem melhor, mas um homenzinho, né? Bom, depois de 10 anos, 12 anos praticamente, de tudo que ela tinha psicografado, através dele, ela virou para ele e falou assim: agora tu pega, rasga tudo e taca fogo. Ele falou: mas taca fogo, meu irmão? Taca fogo, tudo. Mas por quê? Porque até agora foi só treinamento, 12 anos treinando psicografia. Agora é treinamento, então agora você vai começar a psicografar, e se o senhor quiser publicar, o senhor publica. E ele estava rasgando lá com muita... a vontade não era rasgar, né? Mas ela mandou rasgar tudo. E aí nós vemos a diferença. Qual é a diferença que existe? Tem médios que recebem uma comunicação ontem e já quer botar no quadro, né? Para dizer para tudo: olha, eu quero publicar, publica isso aí, porque é coisa boa. Nem analisa, não chega à conclusão de nada. Então a doutrina espírita é uma doutrina que, além de tudo, é educativa. Quando eu aprendo, eu vou verificando. Então, muitas das vezes, esses espíritos aqui são espíritos que não se intrometem na nossa vida no dia a dia. Eles não ficam se miscuindo. Se você tem que comer assim, que fulano tem que agir desse jeito, que fulano tem que agir de outro jeito. Quando isso acontece,
independente do local onde vá, e os espíritos começam a falar, são espíritos desta ordem aqui. É espírito familiar ou espírito simpático. Espírito simpático pode ser para o bem ou para o mal. Esse se obscui. Esse fica falando detalhes. Esses ainda não sabem desse sentido. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre o espírito protetor, porque isso é importante para a gente entender como é que funciona todo o processo de crescimento na Terra. Havia um homem que chegava bêbado em casa todo dia. Todo dia ele chegava bêbado em casa. E o vizinho, que morava ao lado, dizia para a esposa daquele homem: sabe por que ele chega bêbado? Porque o anjo de guarda dele é fraco. Porque se fosse um anjo de guarda forte, ele não chegava bêbado em casa. E aí o homem todo dia chegava bêbado. E o homem sempre dizia a mesma coisa. E o tempo foi passando, aquela cena se repetia, até que um dia o vizinho virou para a senhora e disse: olha, vou dizer uma coisa para a senhora. Se eu deixasse de viver aqui agora, a primeira coisa que eu ia fazer lá do outro lado era falar com esse anjo de guarda, que não cuida desse homem. Passava um tempo, e aí o que aconteceu? O homem realmente foi dessa para outra. Chegando no plano espiritual, a primeira coisa que ele procurou, porque o atordoamento dele era muito grande, foi o anjo de guarda. E o anjo de guarda veio. Geralmente esses espíritos aqui são espíritos muito tranquilos. Não falam muito, falam um pouco, não ficam 1h30 falando para convencer, né? Falam rapidinho, já a ideia já passa e tal. São espíritos mais concisos e mais precisos. E aquele homem recém-chegado da terra falou, e contou, e disse que aquele homem chegava bêbado em casa e tal. E o espírito superior, o anjo de guarda, verificou que ele tinha recém-chegado da terra, meio perturbadinho, mas ficou ouvindo. Ouviu. E ele disse: olha, sabe o que acontece? Aquele nosso irmão, ele tem uma problemática emocional, já de outras existências que ele não conseguiu superar. E quando ele reencarna, realmente ele desenvolve no próprio corpo físico dele a tendência ao alcoolismo. E ele não consegue trabalhar esses valores, ainda se cai nas galhas do alcoolismo. Mas eu estou lidando, estou ajudando, já faz há muito tempo, estou auxiliando ele. Mas ele está melhorando. Não é possível. Aquele homem chega bêbado em casa, aquela senhora sofre muito. E aí passou. E reclamou. E o anjo de guarda ficou ouvindo ele falar. Então falou assim: vou fazer o seguinte, diz o anjo de guarda para o homem. Você vai cuidar dele durante uma semana. E depois de uma semana a gente volta a conversar. Ok? Ok. Tudo bem. Ele cheio de si, recém-chegado da terra, né? Não era aqui de Navegantes, não. Lá do Rio de Janeiro. E aí todo convencido, achando que ia dar conta. E resolveu cuidar do homem durante uma semana. Naquela semana o homem foi atropelado 3 vezes, dormiu fora de casa 2 e ficou preso na cerca 1. E aí, quando terminou a semana, o anjo de guarda chegou: e aí, como é que foi? Era um homem difícil. E deu todas as desculpas que qualquer indivíduo recém-chegado da terra dá. Falou das dificuldades, que influenciava, mas ele não obedecia. Botou mais culpa no homem do que nele. E falou. Depois que ele falou, e o anjo de guarda dele disse: o anjo de guarda falou: ele chega bêbado em casa assim, mas nunca foi atropelado. Nunca dormiu fora de casa, e muito menos preso em cerca. Então veja, o anjo de guarda, ele não é o capataz, ele não vai fazer aquilo que devemos fazer. Ele vai fazer aquilo que precisamos, mas a atitude, o comportamento é nosso. Ele intui, mas não vamos fazer. Os espíritos da terceira ordem, esse aqui é bom. Esse aqui se mete em tudo. Qualquer coisa. Aquilo que ele não sabe, ele quer dizer que sabe. Fala um monte, né? Fica fazendo uma palestra mais de 1 hora, não cala a boca de jeito nenhum. Então, são espíritos com muita dificuldade. Eu queria perguntar: esses espíritos aqui da primeira ordem são aqueles que são ministros de Deus? Esses são espíritos de grande evolução, que compreendem perfeitamente, ainda buscando aí grande evolução. Esses aqui não compreendem Deus, se atrapalham todo, né? Acorda às vezes de manhã com os 2 pés esquerdos, tem muita dificuldade de ficar em paz consigo mesmo. Se está chovendo, ele reclama. Se está fazendo sol, ele reclama. Eu pergunto: da primeira ordem, tem alguém aí que possa levantar o braço? Encarnado? Não? Tá bom, vou melhorar. E da segunda ordem, tem alguém aí encarnado? Levanta o braço. Não precisa levantar a mão aqui não. Deixa assim. Para não ter problemas, né? Então, queridos, é preciso que a gente entenda que o mundo guarda uma relação com os espíritos
que habitam. Se a Terra ainda está nesse processo de transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, isso é cíclico, é porque nós, os habitantes, ainda entretemos comportamento de uma característica de mundos mais primitivos e de mundos de provas e expiação, espíritos imperfeitos. Então, quando nós mudarmos essa nossa maneira de ser, e aí nós vamos ter uma característica diferente. Então, só para a gente verificar, os espíritos perfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito, tem a intuição de Deus, mas não a compreendem. Isso já é característica dos espíritos perfeitos. Restritos conhecimentos tem das coisas do mundo espiritual, então não conhece bem o mundo espiritual, por isso que faz algumas dificuldades. Os bons espíritos, compreensão de Deus, que são esses chamados anjos de guarda, não sofrem os tormentos das más paixões, não estão sujeitos a essas influências. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então ele nos influencia para o bem. Se nós não queremos, ele fica só esperando para que a dor doa um pouquinho mais, depois a gente se volta para eles. Então ele não nos obriga, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Já esses aqui interferem. E os espíritos puros, superioridade intelectual e moral absoluta. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus no universo inteiro, para manter a harmonia no universo. Geralmente, eles reencarnam em missão, são espíritos ministros de Deus. Jesus, por exemplo, aqui esteve com a sublime missão de trazer ensinamentos que irão promover a transformação moral da humanidade. Por isso que a vinda dele, ela dividiu o tempo em dois, um antes e um depois dele. Porque essa característica é para todas as civilizações, não é só para aqueles que acreditam, né, nos cristãos. Né? E o que consiste a missão dos espíritos superiores? Tem sempre por objetivo o bem, o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos. Assistir os enfermos e necessitados. Essa é a característica. Verá por aqueles que têm de construir protetores. Então, são ajudados. Né? Então, esse ciclo evolutivo, eles ocorrem mais ou menos assim, de mundo primitivo para o mundo de provas de expiação, regeneração, feliz e celeste. Então são fases de transição. Então o que acontece hoje com a Terra, nós estamos numa dessa fase aqui, ó, de transição. Nós estamos na transição do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Essa transição, isso leva mais ou menos 1000 anos. Dá para reencarnar aí, por aí, mais ou menos, dá para reencarnar umas 10 vezes, tá? Então, essa transição vai demorar. Por isso que seja justo. Só para vocês terem uma ideia, não quero colocar medo em ninguém, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Havia espíritos ligados à crosta terrestre um longo tempo, um longo período. Espíritos estavam nessa fase ainda de expiação e prova, primitivos, principalmente da época da barbárie, que ligados à crosta terrestre, muito próxima à Terra, que foram trazidos ao processo reencarnatório. Então, por isso que hoje a humanidade vai aumentar ainda mais a população, e essa dificuldade que vai existir entre nós, para que nós possamos um auxiliar o outro. É aquele irmão um pouquinho mais, né, ignorante ainda, que não sabe como lidar, e nós temos que auxiliar. Outros espíritos de Alcione, espíritos mais evoluídos, também estão reencarnados junto de nós. Não dá para descobrir quem é, tá? Quem fica assim, não, esse é de Alcione, aquele não é, né? Então vai ter problema. Esse é cristal, esse não é. Não tem nada disso. Isso é mais para a gente poder entender que todos os mundos são solidários. E nós somos espíritos que têm processo de evolução, temos que auxiliar. Então o que acontece? A Terra entra numa maioridade espiritual, a era da maioridade, a fase da regeneração e o período de transição. Nós estamos aqui, ó, no período de transição, que começou desde a época, Allan Kardec, já no ano de 1859, por aí, 60, já tinha comunicação dos espíritos dizendo que os tempos já estavam sendo transformados. De 1950 a 3000. Então, esse período que nós entramos, os espíritos atrasados estão reencarnando em massa, por isso que vai aumentar o número de dificuldades, né, que está acontecendo, e é o período que nós estamos nesse processo de transição. Então, é isso que acontece, foi isso que foi detectado, por isso que foi dito essas coisas, e todo mundo fica com medo. Porque o pessoal da terceira ordem é assim, fica com medo de tudo, né?
Apagou a luz, certa feita eu estava dando palestra lá na casa de Jesus e apagou a luz. O povo fica com medo. É normal. Né? Não me viram lá na frente, acharam que era um espírito desencarnado. Isso acontece. Né? Agora, veja, da terceira ordem, quando te conseguir avançar um pouquinho mais, não vai ter mais medo. Ah, mas o mundo vai acabar, que bom. Você acabou, eu estou livre, eu vou sair do corpo, sai do corpo, continua vivo, porque o espírito não morre. Ah, mas a bomba atômica vai destruir, a gente não destrói não. Destrói somente aquilo que é material. Né? Então é isso que a gente precisa começar a entender e passar para os nossos irmãos. Então a transformação então de mundo primitivo para o mundo de expiação e prova e mundo de regeneração. É essa transição desse mundo feliz, essas guerras, toda essa visão nós vamos deixar de existir à medida que o homem avança. As regiões inferiores ainda tem muitos espíritos que têm uma correlação com o pessoal da Terra, por isso que nós temos as regiões do chamado umbral. Uma companheira da nossa casa, ao assistir o filme Nosso Lar, e a gente comentando sobre o umbral, ela falou que não tinha medo do umbral. Ela tem quase 90 anos, ela disse que não tinha medo não. Mas por quê? Porque todo mundo, né, falava que o umbral espírita era pior do que o inferno católico. Então, começaram a falar lá na casa do filme, e ela disse, não. E ela disse, eu não tenho medo do umbral. Mas por quê? Não, primeiro que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E segundo, que eu vou encontrar só gente amiga lá, só gente conhecida. Então nós vamos nos reencontrar lá. Então não tem esse negócio de, vamos fazer reunião, vamos, lá no umbral. Né? Igual o Chico perguntaram, Chico, quando você desencarnar, você vai para onde? Para o céu, meu filho. Mas Chico, o que você vai fazer no céu? Eu vou trabalhar no céu, meu filho. Mas o que tu vai fazer lá? Vai só trabalhar? Vou trabalhar, vou servir um semelhante no céu, meu filho. É, Chico. Mas tu acha que você já tem condição de ir para o céu? Sim, eu tenho condição, e muita condição. Mas Chico, isso não é presunção não, Chico? Não, não é presunção não. Chico, o que é o céu? O céu é o centro espírita do umbral. Vai para lá que eu vou trabalhar. Então, na medida que a gente começar a entender que esse mundo que nós criamos com a nossa mente nos pertence, nós não estamos querendo ficar livre dele. Nós temos que ir para lá para ajudar os nossos irmãos. E aqueles que estão lá vão sair. E nós saímos de lá, e estamos reencarnados, estamos na luz, coisa boa, né? Quando desencarna fica tudo escuro, mas agora aproveitar, né, que estamos na claridade. Concentra tudo, a finalidade, a zona purgatorial, como é destinado na visão católica, né? São resíduos mentais inferiores, da nossa mente. São chamadas umbral inferior, produção nossa. Espíritos revoltados, perturbados, desesperados, que se comprometeram com o mal, ficam retidos nesses lugares e podem permanecer nessa região por minutos, horas, dias ou séculos, dependendo do grau de evolução. Então isso faz parte da Terra. Tanto é que muita gente fala assim, quando eu desencarnar eu quero ir para o umbral. Para o umbral não, para o nosso lar. E esquece que o nosso lar é no umbral. Quer dizer, não quer para o umbral, mas quer para o nosso lar, né? Porque fica no umbral. E aí muita gente fala assim, eu vou para o nosso lar. Eu costumo dizer que não tem vaga mais, né? Está lotado lá. Principalmente tem vaga só para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Não tem mais vaga. Mas não precisa se importar com isso. A colônia espiritual Nosso Lar foi uma descrição feita pelo nosso querido André Luiz, através do Chico, para dizer que existe. Só que existe várias. Aqui Navegante tem a sua também, pode ficar tranquilo. Não precisa querer ir para lá, não tão longe, né? Em cada estado, em cada cidade, em cada país, tem as suas regiões espirituais, onde recolhe as almas comprometidas com o bem, as que estão se comprometendo com o mal. Todas elas são veladas. Não do jeito que a gente acharia que receber uma ajuda sem ter mérito. Precisa ter mérito para receber ajuda. Porque o espírito, como não morre, o sofrimento, a dor, é como se fosse um aguilhão e faz ele crescer. Então, por isso que a dor na Terra, ela vai se apresentar de forma diferente. No nosso lar, na nossa vida pessoal, na vida social, vai acontecer. Faz parte desse processo. A forma como eu encaro essa situação é que vai depender do meu estado emocional. As regiões mais inferiorizadas, totalmente escuras, aonde nós vamos ter muito sofrimento. Abriga o espírito estacionado, arraigado ao mal, que ainda não consegue sair dessas regiões, né? Por tempo indeterminado. E aí, por isso que eles têm ideia, muitas vezes, falam que o inferno, ou, né, essas regiões são eternas, sofrimento eterno. Não tem sofrimento eterno.
o indivíduo, desde o momento que deseja sair, ele começa a receber ajuda. E as esferas elevadas, que são regiões que congregam cidades, colônias espirituais para a beleza. Então veja, o planeta que nós estamos tem essas duas estruturas. A Terra, que nós estamos vendo, temos as regiões elevadas, temos as regiões de trevas inferiorizadas e temos também as regiões inferiores, chamado umbral. Isso tudo faz parte do pacote da nossa Terra. Estado de estar num lugar e em outro só depende do nosso estado emocional, vibracional, crescimento espiritual. Só depende da gente. Não depende dos espíritos, não depende de onde de guarda, só depende da gente. A vida é harmoniosa, muito acima de nossas noções de forma, conceito e valores, nesses mundos mais superiores. Viver nessas esferas requer trabalho. Mas aí o pessoal fala, mas vou para lá, vou ficar deitado, né? Dormir o dia inteiro. Não. Se for para lá, requer trabalho, abnegação, dever e justo no desempenho de tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Então, tem que trabalhar. E a justiça divina, então, Deus nunca obra caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, de uma certa forma, tudo está voltado dentro desse princípio maior da justiça divina. Nada está desconectado à estrutura da evolução humana. Então, tudo que acontece na Terra tem um porquê. Se nós não compreendemos, porque nós não avançamos ainda nesse nível de conhecimento. Mas a compreensão, a melhor forma de entender, vai fazer que a gente se posicione diferente, haja diferente. Não importa a idade, porque hoje nós podemos estar num corpo, talvez chegando na fase da nossa despedida da Terra, mas amanhã poderemos retornar. Aqueles que por acaso não aprenderem, vão ter que retornar quantas vezes for necessário. A visão da doutrina espírita é essencialmente otimista, mostrando que todos terão oportunidade. Aquilo que eu não fiz hoje, farei amanhã. Se eu não fiz pelo bem, talvez eu vou fazer um pouquinho com a dor, mas faz parte desse processo. Por isso que a justiça divina, ela está em tudo. Nada está desassociado. Então a progressão dos mundos guarda uma relação direta com a progressão dos espíritos. E nós, espíritos superiores, inferiores, ou de qualquer categoria que sejamos, fazemos parte dessa grande escola que é a Terra. Nós vamos deixar por aqui. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, nós agradecemos a oportunidade de poder conversar um pouco sobre esses assuntos. Como ainda nós temos uns 15 minutinhos, se alguém tiver alguma questão. Não tem vassoura lá não, né? Vassoura? Tem. Não tem vassoura lá pra gente ficar limpando não, né? Tem. Lá no nosso lar, o André Luiz, com todo o conhecimento que ele tinha da medicina, ele descobriu que o conhecimento que ele tinha aqui na Terra não servia para nada, pelo menos não sabia como utilizar lá. E ele, numa daquelas câmaras retificadoras, onde os espíritos, ao aplicarem o passe, caía do centro coronário dos espíritos que foram recolhidos dessas regiões, caiu como se fosse uma massa viscosa, preta, caía no chão. Não sei porque preta é coisa ruim, né? Caía no chão. E ao aplicar esses passes, esses bichos caíam. E o André Luiz não sabia aplicar o passe. Ele não sabia como fazer aquela técnica da medicina moderna, diferente lá no plano espiritual. E a única coisa que ele fez foi pegar um pano, uma vassoura e limpar o chão. E aí ele começou a limpar o chão. Então, graças a ele ter limpado o chão, nessas regiões, nessa câmara retificadora, que nós hoje conhecemos o nosso lar. Foi assim que ele aprendeu. Humildade, servindo. Né? Não está livre da vassoura, então. Não estamos livres da vassoura. Até porque nós temos muita coisa para limpar que nós mesmos sujamos. Alguma questão? Alguma pergunta? Alguém ainda acha que o mundo ainda vai acabar? No final desse ano agora? Eu tenho uma dúvida quanto à maneira como o espírito sofre. Eu sei que existe a dor moral, a dor intelectual, mas a dor física não existe. Mas como é que consegue ter, por exemplo, se a pessoa já desencarna um pouco de sabedoria, de conhecimento, né? E que ela vê que é onde está, no momento que ela está ali em espírito, que ela age ou recebe uma dor, de que maneira? Para conseguir sentir aquela dor e conseguir se arrepender
Através da dor. Eu acho que nós tínhamos combinado, né? Não combinamos nada, mas parece que nós tínhamos combinado. Eu deixei de falar justamente na outra parte, que está lá no livro Céu e Inferno, que fala justamente o seguinte, ó. A justiça divina é a reencarnar, a reparação. Veja bem, uma alma, nós, espíritos, quando nós vamos contra a lei divina, nós não nos desajustamos. Aí o que acontece? São 3 situações que precisam acontecer com a alma. A primeira dela é o arrependimento. Eu preciso me arrepender do mal que eu fiz. A segunda é a expiação. Eu vou sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer. E, por último, a reparação. São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, veja bem, enquanto a alma não se arrepende do mal que ela fez, enquanto ela não se conscientiza que aquilo que ela fez foi mal, ela não entra no processo de reparação. Então, ela continua ainda com a mesma dificuldade. Quando ela se arrepende, não é o remorso paralisa. Então, quando eu tenho remorso, eu fico paralisado. Agora, quando eu me arrependo, é como se eu estivesse revendo tudo que eu fiz e começo a verificar, poxa, eu não devia ter agido assim, eu não deveria ter feito dessa maneira. Só que aí há uma vontade de querer mudar. Só que não basta somente o arrepender. E aí o que acontece? O arrependimento, embora seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É preciso a expiação e a reparação. Então, quer dizer, eu me arrependo. Eu sei que eu cometi errado. Tudo bem. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que expiar. Expiar o que é? Eu vou sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer. Darei um exemplo. Quando aconteceu o incêndio lá no Joelma e no edifício Andraus, lá em São Paulo, quando aconteceu aquele circo de Niterói que pegou fogo, muitos anos atrás, lá em Niterói, onde desencarnou várias crianças, quando cai um avião, geralmente esses locais, onde acontecem esses enchentes, pessoas, né, no processo da natureza, pessoas desencarnam, perdem as coisas, geralmente são processos de reajuste de almas. Então o que acontece? Espíritos ligados à Roma Antiga, lá no período da Roma Antiga, para homenagear um general, eles colocaram vários espíritos na arena para serem trucidados pelas feras. Essas mesmas almas, depois elas reencarnam e se ajustam perante as leis divinas e depois sofrem no circo aquilo que elas fizeram sofrer os outros lá no passado. Elas expiaram. E são aquelas crianças que foram levadas ou estiveram lá dentro no circo de Niterói quando pegou fogo e elas desencarnaram. Então aquelas almas que estavam ali, elas estavam sofrendo aquele mal que elas tinham feito há muito tempo atrás. No edifício Andraus e Joelma, em São Paulo, se o senhor pegar a história, vão ver que as cruzadas, que durou mais de 300 anos, os cruzados, eles invadiam as cidades, matavam as pessoas, matavam crianças, matavam família, tudo isso em nome do Cristo, e tiravam, roubavam os bens materiais. Esses mesmos espíritos, alguns deles, estiveram lá dentro do edifício Joelma e Andraus. Desencarnaram de forma coletiva. Então, geralmente é como se essas almas magneticamente são atraídas a estarem no mesmo lugar, num ambiente que vai acontecer. Ah, mas aquele colocou uma bomba e colocou, ele tem a ver com o processo, tem a ver. Ele teria que colocar bomba? Não, ele não teria que colocar bomba, ele poderia não ter feito. Mas as almas que vão ou estarem ligadas àquela estrutura, elas vão sofrer. É a mesma coisa quando a gente fala assim, mas o indivíduo passava pela rua e uma bala perdida pegou nele. O espírito pegou e desviou a bala para pegar nele? Não, isso não acontece. Mas ele pode ter sido intuído de passar naquele local e haver aquele disparo e atingi-lo. Porque no campo vibracional dele, energético, está essa atração necessária para ele se ajustar perante aquele erro. Há um caso no livro Os Bastidores, Na Fronteira da Loucura, de Manuel Fernando de Miranda, de uma jovem que ela, um espírito, né, uma jovem reencarnada na Terra, ela na programação espiritual dela, ela ia sofrer uma violência sexual, pelo comportamento dela de vidas anteriores. Estava como se estivesse programada aquela situação. Mas ela saiu na noite de carnaval para ajudar uma senhora doente.
E ela foi visitar naquele dia de carnaval, durante o dia, ela foi visitá-la. Foi lá, fez uma prece, ajudou a senhora, cuidou da ferida da senhora. E ela estava então protegida. E a equipe do plano espiritual, percebendo que ela, fazendo o bem, começou a protegê-la. Quando ela estava voltando para casa, os indivíduos, 2 indivíduos mascarados, magneticamente atraídos pela situação que a tinha psiquicamente, eles estavam indo atrás dela. Quando o doutor Bezerra de Menezes, que estava junto, percebendo, foi socorrê-la. E não tinha como socorrer ela. Aqueles indivíduos estavam magneticamente ligados a ela e ia acontecer o fenômeno. Mas tinha uma patrulhinha, a polícia, parada numa outra rua. O doutor Bezerra de Menezes, então, deu uma voz falando bem forte no ouvido do motorista, falando assim, liga o carro, liga a sirene e entra à esquerda. E ele pegou o carro, ligou a sirene e... Aí quando ele entrou à esquerda, os mascarados viram e eu saíram correndo. E a menina estava meio apavorada e tal. E aí quando eles chegaram, foram falar com ela, e ela narra, a dificuldade, sentiu que aqueles homens iam fazer isso e tal. E aí atendeu. E o companheiro dele, que estava ao lado, depois de atender a jovem, falou assim, poxa, que bom, rapaz. Que bom que você falou. O motorista virou para o outro e falou assim, que bom que você falou para me ligar o carro e ligar a sirene. O outro, eu não te falei nada. Então veja, da mesma forma que nós temos o erro do passado para nos ajustar, pela prática do bem eu posso atenuar. Porque a misericórdia divina, a lei divina é de misericórdia. Não é de talião, não é de dor. É de perdão. Então, muitas das vezes, a minha atitude no bem faz eu recuperar, talvez, o erro que eu tinha cometido. Dá um exemplo. Oswaldo Cruz. Ele consegue combater a febre amarela, na cidade do Rio de Janeiro. Mas era um espírito que tinha um comprometimento em vidas anteriores, como Mendes Sá. Quando invadiu o Rio de Janeiro, ele tinha cometido várias mortes no Rio de Janeiro. Depois ele volta como um grande conhecedor na área da ciência e ajuda. Então eu não preciso sofrer a dor para poder acontecer, eu me ajustar perante as leis de Deus. Mas aí eu estou no processo da expiação. Então, eu preciso do arrependimento, suavizo o amargor da expiação. Então eu me arrependo, modifico e transformo a minha existência. Daí então, eu expio o meu passado muitas das vezes com essa situação. E aí o que acontece? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então pode ser fora do corpo, no corpo físico, na vida atual, às vezes nessa mesma existência, ou em outra existência, seja no corpo físico ou fora dele. Tá? E a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem tem havido feito o mal. Então eu posso, ao mesmo tempo, pela reparação, ajustar atitudes da minha expiação do erro cometido. Ok? Estava dentro ali, né? Eu vou só narrar um fato que é muito interessante para que a gente possa entender como é que o processo de expiação, de ajuste, de arrependimento e até mesmo de prática no bem nos possa nos melhorar. Porque a gente fica com aquela ideia, muitas vezes, na prática ou na palestra espírita, quando se fala que a gente tem aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer, veio para crescer, para evoluir. O sofrimento faz parte, né? Quando a gente não escolhe o amor, a gente encontra a dor. Mas o que acontece? Tem uma história que Divaldo narra, que ele estava atendendo lá na Mansão do Caminho, no atendimento fraterno, e ele atende ao lado, na mesa, atendendo as pessoas, entrega uma mensagem na conversa. E naquela conversa que ele estava fazendo, já passava já um pouco das 11 da noite, porque ele começa a atender desde as 4 da tarde, e as pessoas vão atendendo uma por uma. E faltavam mais umas 4 pessoas para atender, era 11 da noite e ele estava atendendo uma senhora. Quando chegou um senhor, muito apavorado, e trazendo a sua filha uma roupa com cabeça de força, e 2 enfermeiros muito fortes trazendo ela. E ela tentando morder, tentando fazer como se tivesse um animal ali enjaulado. E o pai entra correndo. Seu Divaldo, pelo amor de Deus, o senhor ajuda minha filha. E o Divaldo olhou, viu a cena da menina lá na entrada, viu o pai desesperado, e disse para ele, olha, não tem problema, o senhor pode aguardar que eu vou atendê-lo. Eu vou atender essa senhora, vou atender eles aqui, que já estão desde cedo aqui, e depois vou lhe atender. E ele disse, mas seu Divaldo, eu preciso, é um caso de urgente. Quanto tempo a sua filha está assim? Uns 9 meses. Bom, se ela está 9 meses assim, ela pode esperar mais um pouco. Ela está lá com os enfermeiros, não tem
secretaria, pega o dinheiro que o senhor pagou e pronto, mas eu não paguei nada, então não há motivo para o senhor ficar assim. Então o senhor aguarda, né, que eu vou atender, não vou lhe atender, e vou atender eles, depois vou lhe atender. E ele, tá bom. E ficou andando para um lado e para o outro. De volta, não ligou, continuou atendendo a senhora, atendeu o outro. Quando era quase 1h da manhã, ele terminou de atender, porque ele não tem pressa, ele diz que na casa de Jesus quem comanda é Jesus, não é ninguém. E ele atendeu tranquilo. Quando atendeu, terminando, os livros sobre a mesa, e estava lá o pai, o enfermeiro lá segurando a menina, com camisa de força. E aí ele vira para o pai e fala assim, vem. E aí o pai lá de trás, que é longe assim, né? Lá na caminho da redenção, e o pai grita, não dá para o senhor vir aqui? Aí o Divaldo, cansado, né, de ter atendido desde a tarde até a noite, até de madrugada. E aí o Divaldo falou assim, porque as pessoas é meio crédulo, né, todo mundo acredita, né, qualquer coisa que a gente fala de espírito, o povo acredita. E o Divaldo disse, olha, é o seguinte, se eu for aí, os guias estão aqui, ó, se eu for aí, os guias não vão. Ah, é? Ah, então tá, aí ele veio. Aí ele veio trazendo a menina. Quando chegou mais ou menos no meio do caminho, o Divaldo virou para ele e disse assim, tira a camisa de força dela, solte, liberte ela. Porque Divaldo viu que era um espírito que estava ligado a ele, né? Ela estava próxima assim do Divaldo, tira a camisa de força. E o pai, mas Divaldo, ela vai quebrar tudo aqui, senhor Divaldo. Não tem problema, está tudo pago aqui, deixa ela quebrar. Mas tira a camisa de força dela. E o amor é assim, né? O pai virou para os enfermeiros e disse, tira a camisa de força, e correu, ficou lá na porta, né? O amor é assim, na hora, sai correndo. E aí ele ficou lá na porta. Quando ele ficou lá na porta, os enfermeiros tiraram a camisa de força, e quando tirou a camisa de força da menina, o espírito estava com ela, sentiu os braços livres, partiu para agredir Divaldo. Quando ela veio próximo para dar um soco, e Divaldo falou assim, você é muito covarde, hein? E ele parou. Você é muito covarde, meu irmão. E ele parou. E o pai gritou, é uma menina. Não me ajuda, não precisa me ajudar. E aí o espírito parou. Quando o espírito parou, aí Divaldo começa a conversar com o espírito. Isso é só Divaldo, gente, ele faz isso, tá? Porque se acontecer conosco, realmente tem que dar um sossego a leão, não tem jeito. Mas o Divaldo então disse para o espírito, como você, aproveitando do anonimato, se utilizando dessa jovem, você então está fazendo lá infeliz, por que você está fazendo isso? Aí ele vira e diz, é por causa dele, apontou para o pai. E começa a narrar o drama dele. Ele foi entregue àquele senhor, quando ele era muito criança, para ser cuidado pela mãe dele, que estava prestes a desencarnar. Ela deixou uma soma em dinheiro, deixou para que o homem cuidasse, e ele não cuidou. Ele colocou ele para ser escravo, e ele dizia, ele botou para ser escravo. Eu trabalhava, dormia em cima de uma janela, eu sofri, passei isso e fui crescendo. Certa noite, certo dia, eu estava já meio adulto, eu fui cobrar aquilo que ele me devia, e fui à sua casa, porque ele tinha tudo de bom e não me dava nada. E quando eu cheguei lá, eu discuti com ele. E ao discutir, eu queria partir para cima dele, porque o ódio era tanto e senti uma dor no peito. E ele, então, desmaia, ele desencarna. Ao desencarnar, ele no plano espiritual, disseram para ele assim, ele disse, e lá, quando eu estava lá do outro lado, me disseram assim, eu posso me vingar. E eu, então, comecei a me planejar para vingar. E aí, quando ele volta de novo na casa dele, agora em espírito, encontra a menina discutindo com o pai. E ele pensa assim, xinga ele disso. E ela xingou. Daqui a pouco ele pensou outra coisa e ela falou. E ele foi tão, percebia que podia dominar a menina. E pegou, então, se aproximou dela para que ela pudesse agredir o pai. O pai chamou os outros enfermeiros, os outros empregados, colocou, levou para o hospital e disse para ele. E o espírito disse, olha, sabe o que ele disse? Ele disse que se não puder curá-la, ele vai matá-la, vai se matar. E eu quero que ele se mate, porque eu vou pegar ele do lado de cá. E o Divaldo disse, o teu plano parece bom. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê, se ele melhorar, né? Mas você já viu a sua mãe? Não, eu não vi minha mãe. Ela está aqui. E aí o espírito da mãe dele, que já veio desencarnado, aparece para ele e ele começa a chorar. E aí ele, abraçado pela mãe, o espírito se desliga da jovem e vai embora. E a menina fica meio, né? Volta a si, pergunta ao papai, o que eu estou fazendo aqui? Com o corpo não higienizado e tudo mais. Aí o Divaldo abraça ela e o pai diz, ai, seu Divaldo, e ela está boa? O Divaldo ainda não. Ela precisa agora de cuidar dos médicos e também, enfim, tomar passe, receber ajuda, mas não dispensa o cuidado médico. Bom, passou o tempo, a menina começou a frequentar a mansão do caminho, o pai também se tornou amigo do Divaldo, e o tempo foi passando. Ela começou a frequentar a juventude, certa feita ela depois apresentou um jovem que ela estava namorando, e Divaldo falou, então diz,
perguntando para os jovens se já tinha emprego e tudo mais e tal. Bom, passados uns 2, 3 anos, ela ficou noiva. Passados 2, 3 anos de noivado, ela se programou para casar. Mas antes de acontecer o casamento, aquele espírito foi na reunião mediúnica. E na reunião mediúnica ele dizia, sabe, eu vou voltar. Eu vou me reencarnar. E o Divaldo pergunta, mas você vai reencarnar aqui mesmo na Bahia? Sim. E através de quem? Tu já sabe ser, através dela. Aí o Divaldo falou, agora eu quero ver o vovô, com aquele netinho, né? Como é que vai ser, né? E aí passou, a menina casou, meses depois descobriu que estava grávida e foi falar com o Divaldo. E o Divaldo, eu sei, está grávida, é um menino, mas como é que tu sabe? É mediunidade, é mediunidade. Bom, a criança nasceu. Quando a criança nasceu, o avô chegou para o Divaldo, que já tinha uma amizade muito grande, virou para o Divaldo e disse, Divaldo, eu estou pensando assim, em abrir uma cadeirinha de poupança para o meu neto. Estou pensando em botar assim uns 2.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros novos, naquela época era cruzeiro novo. E o Divaldo falou assim, coloca mais. Calculando juros e correção monetária, coloca mais um pouquinho. Mas um dia eu falar contigo, não bota, para ele tu dá em vida, para os outros tu dá, né? Tá bom. E colocou mais, abriu a cadeira de poupança. Bom, a criança quando tinha 1 ano, e aí o avô virou para o Divaldo, esse negócio de reencarnação é complicado. Dá para saber quem é o espírito que está reencarnado como meu neto? Será algum apóstolo do Cristo? Mas com certeza, é um apóstolo do amor, da caridade. Bom, quando a criança completou 2 anos de idade, ele volta de novo ao avô, com dúvida para o Divaldo. Não dá para entender esse negócio de reencarnação. Não dá para tu dizer quem é o espírito que está reencarnado como meu neto? O Divaldo, mas por que isso tem tanta curiosidade? Não, é que é o seguinte, ele me beija e me morde. Ele me abraça e me chuta. E o Divaldo vai educando, vai amando, vai transformando. Veja, o que a doutrina espírita nos ensina com isso? Eu não tenho que reparar só através da dor. Eu posso reparar pelo amor, em fazer o bem. Então é isso que a doutrina espírita explica. Isso aí está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, no item 16, que vai falar sobre a reparação, a expiação, a reparação e o arrependimento. Mostrando que isso é o fenômeno que ocorre com todos nós que estamos na Terra. Nós estamos nesse processo de ajuste conosco mesmo, perante as leis divinas. Enquanto nós não entrarmos no ciclo de evolução e entender que nós temos que evoluir, vamos estar sempre voltando até ajustarmos perante nós mesmos, a nossa consciência e perante a consciência maior. Que Deus nos abençoe. E para finalizar, a compaixão, filha do amor, estende os braços que salvam, mas a justiça, filha da lei, não precisa da ação que retifica. Só por meio do bem se repara o mal. Que Deus nos abençoe.